verso 16. Este texto que nós vamos ler é um dos textos mais importantes que nós utilizamos na defesa da inspiração das Escrituras, do verdadeiro significado do que é um apóstolo e a respeito da promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, pelo menos 3 dos fundamentos do testemunho cristão estão nesses poucos versículos que nós vamos ler agora. E ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, que é o Monte da Transfiguração. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos trabalhá-la de forma apropriada a fim de mostrar ao Teu povo a importância de conhecer a Escritura e basear a sua fé naquilo que realmente importa. Nós queremos pedir que o Senhor torne a nossa mente tão firme e forte nas doutrinas da Tua palavra, que não venhamos, Senhor Deus, a proclamar, a cantar ou a fazer, a dizer qualquer coisa que não seja apropriado e condizente com a palavra do Senhor. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Muito bem, vamos falar sobre os 3 fundamentos da fé cristã ou do testemunho cristão. Nós estamos trabalhando 2 Pedro por causa de uma necessidade, que iam ser 6 exposições, agora já viraram 7, espero que não aumente mais. Mas hoje nós vamos tratar ali da 3ª exposição. Nós estamos falando sobre fortalecer a fé dos irmãos. Então aqui nós temos 7 elementos importantes que vão fortalecer a fé do povo de Deus, especialmente nesse tempo de pandemia, de instabilidade socioeconômica. A nossa mídia, a nossa imprensa parece que perdeu a razão e as coisas entraram numa situação muito complicada. E ano que vem nós vamos ver como que isso vai acontecer. Então Pedro diz: fiquem firmes no alicerce da vida piedosa, que é a justiça de Jesus Cristo. É a justiça de Jesus Cristo e a justificação, o perdão dos nossos pecados, o alicerce firme em cima do qual nós vamos construir a nossa vida cristã. Segundo, lembrem-se e associem as virtudes do fruto do Espírito Santo para a santificação. Sejam perseverantes, pratiquem o domínio próprio, encham-se das virtudes do Evangelho, tudo aquilo que está arrolado ali, e ele diz, não é uma coisa sem a outra, mas são todas essas virtudes associando-se umas com as outras no seu testemunho cristão. Isso torna a sua santificação garantida e provê a sua entrada no reino dos céus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E terceiro, que é o que nós vamos ver hoje, fiquem firmes nos fundamentos da fé cristã. E o que Pedro vai falar agora é a base fundamental para o cerne da epístola, que é o capítulo 2, quando ele vai tratar sobre a presença e o desconforto dos falsos mestres atuando e ensinando a igreja a todo e qualquer momento. No capítulo 2, ele vai abrir o capítulo 2 falando sobre o Deus que nos liberta nas nossas provações. E no capítulo 2 ainda, ele vai falar sobre a nulidade dos falsos mestres.
e ele termina falando sobre fortalecer a fé na bendita esperança, no capítulo 3, e no crescimento na graça e no conhecimento de Deus, no final do capítulo 3, na conclusão da sua epístola. A pergunta que nós estamos levantando é a seguinte: como nós, cristãos, nesse tempo de pandemia e de instabilidade político-econômica, poderão dar um testemunho ao mesmo tempo objetivo e relevante da sua fé? Como que eu posso atravessar esse momento de crise de saúde pública me comportando apropriadamente como um cristão? O que é que Deus requer e espera de mim para que o meu testemunho seja eficaz, seja relevante, seja produtivo e seja abençoador na vida das pessoas? Pedro diz que nós precisamos ficar firmes nos fundamentos da nossa fé cristã e testemunhá-la com mais profundidade e com mais propriedade. Lembra quando nós falamos de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15? Antes, santificai a Cristo nos vossos corações pela fé, estando prontos a responder a todo aquele que requerer a razão da esperança que há em vós. Estar prontos significa ter tudo à mão. Será que nós temos tudo à mão para testemunhar a nossa fé com propriedade? Ou temos sido, como muitas pessoas, empurradas de um lado para o outro, movidas por medo, ansiedade, depressão, solidão e coisas que esse tempo nosso tem trazido até a porta das nossas casas? Pedro diz que nós devemos ficar firmes. E o seu objetivo é fortalecer a fé dos irmãos. Olha aí o versículo 10 do capítulo 1, que nós já trabalhamos alguns dias atrás. Ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, Pedro diz que se nós formos diligentes no estudo, no conhecimento, no aprofundamento da nossa fé, nós vamos ser eficazes no nosso testemunho, sem tropeçar naquilo que Deus requer e espera de nós no nosso testemunho cristão. O tema geral da carta, nós temos enfatizado aqui, é o combate aos falsos mestres que se infiltraram-se na igreja e depois também tratar da segunda vinda. A grande razão é que os falsos ensinamentos estavam diluindo a fé da igreja na esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. Eles estavam dizendo que isso não iria acontecer, que era uma bobagem acreditar que Jesus Cristo viria no final, que nós tínhamos que ter uma fé voltada para o presente e não uma fé voltada com esperança para o futuro. E sempre que o mundo acha que está maduro o suficiente para viver sem Deus, esse tipo de discurso que é empurrado sobre a igreja para que a igreja desista dessa esperança que o mundo diz que é tola, porque o que importa mesmo é viver o momento, é hoje. A principal propaganda do cartão de crédito Mastercard é: o que importa é o hoje. Então gaste o seu limite do cartão e depois fique 25 anos tentando pagar. Foi o que aconteceu com a minha família por causa de um problema de uma dívida com o banco. Deus, Pedro vai combater o falso ensinamento, e a gente combate o falso ensinamento ensinando o certo. É o ensino do correto que leva as pessoas a enxergarem o ensinamento errado e o colocarem de lado cada momento. Quando você estuda sobre aquelas pessoas que são peritas em falsificação de dinheiro, elas não ficam estudando as notas falsas, elas estudam o máximo que podem a nota verdadeira, para que quando batam o olho na nota falsa, eles percebam. Só é possível perceber o erro se eu conhecer bem a verdade, o ensino verdadeiro. Não é ficar tentando aprender qual que é a característica de cada heresia. Não, é se concentrar na verdade. Então, se concentrando na verdade, fica fácil perceber os erros das outras doutrinas que não condizem com o Evangelho.
Pedro mostra para nós, nessa sua segunda carta, que a maior ameaça ao bem-estar da fé cristã é o falso ensino, a heresia, não é a perseguição. Ele está escrevendo para igrejas que estão sendo perseguidas. Essa foi a ênfase da primeira epístola. Como que nós podemos enfrentar o sofrimento mantendo firme a nossa fé? Ele mostrou para a gente na primeira epístola. Agora, como que a gente tira isso do nosso meio? É o que ele vai trabalhar na segunda epístola. E para alcançar esse objetivo, ele então relembra os fundamentos sobre os quais nós devemos construir a nossa fé e o nosso testemunho bem mais robusto. Um exercício interessante na internet é você procurar gravuras que demonstrem o falso mestre. E uma das melhorzinhas que você acha é essa aí, ó. Aquele montão de ovelha e um lobinho disfarçado lá no meio, feliz da vida porque está no meio do rebanho e tem carne à vontade o tempo todo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nos enganar. Uma igreja como a nossa é sim suscetível a abrigar no seu meio pessoas que ensinem a heresia para ela. E o prejuízo é muito grande. Dr. Martin Lloyd-Jones lutou contra a heresia durante 40 anos no seu ministério na capela de Westminster. Mas ele era contrário à ideia, por exemplo, de denominações. Ele achava que cada igreja tinha que ser independente e se manter sozinha. O resultado foi que o pastor que o substituiu levou a igreja dele para o liberalismo teológico. E hoje, quando você visita Londres, a capela de Westminster, ela é conduzida por gente que não crê na divindade de Jesus, no nascimento virginal, nos milagres do Novo Testamento, e quem não crê nos milagres do Novo Testamento não crerá na esperança da segunda vinda do Senhor Jesus, porque a segunda vinda é completamente baseada na veracidade da primeira. Se a primeira não aconteceu, o que me garante que vai acontecer a segunda? O argumento de Pedro nesse parágrafo é exatamente que a certeza da primeira vinda é a principal garantia da segurança, da esperança e da certeza na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, ele trata de 3 assuntos fundamentais da nossa fé aqui. O primeiro deles é o que nós chamamos de testemunho apostólico. Pedro se coloca como testemunha ocular de todos os eventos da encarnação da primeira vinda do Senhor Jesus. Ele diz, em primeiro lugar, e o argumento dele em favor do testemunho apostólico é exatamente para dar base, para no capítulo 2 questionar os falsos mestres e reafirmar a esperança da segunda vinda do Senhor Jesus. O primeiro ensinamento de 2 Pedro é o seguinte: nós temos segurança da segunda vinda do Senhor Jesus, porque a primeira vinda aconteceu do jeito que foi profetizado. Se a primeira vinda foi profetizada e aconteceu, a segunda está profetizada e nós podemos ter a segurança de que vai acontecer com toda a certeza. Para vencer o ensino falso, nós precisamos conhecer este Cristo que já veio a primeira vez. E Pedro então faz 2 afirmações importantes aí nesse primeiro versículo 16. Nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente fabricadas. O poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Dizer que Jesus Cristo veio em poder é exatamente dizer que tudo relacionado ao nascimento, à encarnação, à vida de Jesus aqui na terra, foi um evento sobrenatural. As narrativas do Natal no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, e Mateus, capítulo 1, elas demonstram que o nascimento de Jesus Cristo foi uma obra sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo para nós. As crianças estão estudando o nascimento de Jesus lá em cima. E eu estava conversando com a Edneia agora de manhã, ela estava preparando a lição, e ela me disse, olha, as revistas quase não tratam de nada, só falam da alegria de ir para a igreja, do quanto é bom receber Jesus.
Como que a gente resolve essa superficialidade das nossas revistas de escola dominical? Indo nos textos que elas baseiam as lições. E as lições que elas estão estudando lá em cima agora são baseadas em Lucas 1 e Lucas 2, onde duas coisas são pretendidas pelos evangelistas. Primeiro, mostrar que o nascimento de Jesus foi uma ação milagrosa de Deus a nosso favor. Isso é enfatizado, ele nasce pobre, ele nasce numa manjedoura, ele nasce no meio de muitas dificuldades, exatamente não para exaltar a pobreza, mas para que fique evidente e claro de que só seria possível ele ser quem foi se Deus o tivesse enviado. Onde que os pobres vencem? Onde que os fracos triunfam? Somente onde e quando Deus age. Jesus veio da forma que veio, contrariando a expectativa das pessoas. Ele não veio como rei glorioso, mas ele veio como pobre, criança, nascido e colocado numa manjedoura, para que ficasse bem claro que aquilo que estava acontecendo ali era uma obra de Deus e não dos homens. Ele veio com poder. Lucas enfatiza do começo ao fim do seu evangelho que Jesus, em tudo o que fez e com ele aconteceu por causa da ação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem anunciou a Maria que ela seria mãe sem ter tido relações com homens. Foi o Espírito Santo que anunciou para Zacarias e Isabel que João Batista viria no poder de Elias, conforme prometido no Antigo Testamento. Foi o Espírito Santo que Ana estava lá em casa, quem sabe coando um café, e disse: está na hora de você ir para o templo orar. Foi o Espírito Santo que disse para Simeão, lá idoso, com quase 90 anos de idade: olha, você não morrerá sem ver a salvação. E quando ele pega Jesus no colo lá no templo, ele diz: despede em paz, Senhor, o teu servo. Tudo ação do Espírito Santo. Quando Jesus é tentado no deserto, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o levou para lá e que ele saiu de lá, capítulo 3, versículo 14, no poder do Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo exatamente isso. É o poder de Deus que se manifestou na vinda do Senhor Jesus Cristo. Se é o poder de Deus que se manifestou ali, isso é base suficiente para nós aguardarmos a outra promessa que ele fez, que é a de que Jesus voltará. Segundo, nós não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. A vinda, Pedro está construindo aqui a base do que ele vai falar no versículo 17. A vinda de Jesus, ela foi real. Não foi uma aparição, não foi uma manifestação. Ele veio pessoalmente e habitou entre nós. João, capítulo 1, ele diz que ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Ele viveu um tempo entre nós. E essa afirmação de Pedro é para dizer que a encarnação ela foi real e ela foi histórica na nossa presença. A palavra traduzida por dar a conhecer tem o sentido de reconhecer. Não é a palavra usual que o Novo Testamento traduz por conhecer. Ela é da mesma raiz, mas ela tem prefixos diferentes. E o sentido aqui é de que você vai reconhecer na vinda, na história de Jesus Cristo, o poder de Deus e a promessa da salvação que ele veio representar. É ver os fatos e entendê-los corretamente. É isso que Pedro está dizendo para nós. Os falsos mestres, eles negavam a segunda vinda de Cristo, porque exatamente eles não conheciam nem o poder e nem a veracidade da primeira. Então Pedro começa exatamente nesses pontos. Aconteceu porque Deus com poder agiu, e aconteceu realmente porque eu estava lá e eu estou dizendo de coisas que eu vi e vivi quando eu andei com Jesus pessoalmente. Então o testemunho, ele não se baseia em fábulas engenhosamente fabricadas. Nós não estamos seguindo fábulas.
Deixa eu dar aqui os 2 exemplos preferidos dos nossos irmãos aqui, que é O Senhor dos Anéis e Guerra nas Estrelas. Tem gente que segue religião desses filmes aí. Lá na Inglaterra tem uma religião nova que se chama os Cavaleiros Jedi. Você vê até onde isso foi. São fábulas. Tolkien, ele estudou a história, ele estudou os idiomas, e com a capacidade linguística que ele tinha, ele criou a língua élfica, que tem um monte de gente que está aprendendo a falar por aí. Ele criou gramática, ele criou palavras, ele criou significados, ele construiu todo um idioma novo que nunca na Terra alguém falou, estudando linguística. Então, engenhosamente, ele construiu uma nova cultura que não passa de uma fábula, nunca existiu. E aí o filme teve o poder de tornar isso visual. Então, as pessoas assistem aquilo lá e têm a impressão de que aconteceu mesmo. E foi um dos filmes mais bem montados da história do cinema, não é sem razão que foi o mais premiado até hoje. Mas Gandalf, Babárvore, aqueles seres diferentes que aparecem lá, nunca existiram. São fábulas, engenhosamente construídas. E Tolkien diz, num documentário que eu assisti, que ele queria mesmo criar uma história passada para a Inglaterra, como os nórdicos da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia tinham e a Inglaterra não tinha. E ele fez O Senhor dos Anéis. É fantástico, é fabuloso, é maravilhoso, mas não passa daquilo ali. E outra é Star Wars, né? Uma história que acontece numa galáxia muito distante. Tem que ser muito distante mesmo, porque não existe. Todos aqueles seres, aquelas velocidades, aquelas coisas fisicamente impossíveis de acontecer. Nem se você viajar 10 vezes acima da velocidade da luz, como é a história de Jornada nas Estrelas com a sua velocidade warp. Maravilhoso. Eu ando 10 vezes mais que a velocidade da luz, eu não envelheço no espaço. Mas não é bem assim. Não acontece dessa forma. Pedro está dizendo, a história de Jesus, ela não é da mesma natureza do Senhor dos Anéis e de Guerra nas Estrelas. Ela não foi engenhosamente construída. Ela foi relatada passo a passo por 40 escritores diferentes, em épocas diferentes, em situações diferentes, com culturas diferentes, mas sempre contando a mesma história. Ele diz, não foi fábula. O que foi então? Ele diz, nós somos testemunhas oculares de tudo isso que está acontecendo e que nós estamos relatando para você. Pedro está dizendo o seguinte, eu estava lá, eu vi, eu andei com Jesus, eu tomei café da manhã com Jesus, eu almocei com Jesus, eu pesquei com Jesus, eu pesquei para Jesus, eu ouvi Jesus, eu dormi ao lado de Jesus, eu fui salvo por Jesus algumas vezes, eu vi os seus milagres, eu estava lá, estava do lado. Em alguns momentos estava só ele, João, Tiago e eu, que é o que ele relata aí no verso 17 e 18, quando ele fala aqui da voz que veio e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Ele não está falando do batismo de Jesus lá em Lucas 3 e Mateus 4, Mateus 3, ele está falando da transfiguração de Mateus 17. O Monte Santo. Quando Moisés veio, quando Elias veio, e Pedro ficou tão encantado com aquilo e disse, deixa eu fazer aqui 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Olha o privilégio, Moisés. Acho que Pedro ficava ali encostando no ombro de Moisés. Será que é Moisés mesmo? Está aqui. Né? Eu estava lá, eu vi. Aquela moça que foi ressuscitada, Talita Cumi, vocês se lembram? Foi só Pedro, João e Tiago que entraram naquele quarto. Então ele viu mais milagres do que os outros.
Ele teve experiências mais marcantes do que os outros, embora o Novo Testamento não faça essa diferenciação. Mas Pedro está dizendo o seguinte: o testemunho que nós estamos ensinando para vocês é verdadeiro, não porque nós o inventamos, mas porque nós estávamos lá. Somos testemunhas oculares. E essa palavra de Pedro, testemunha ocular dos fatos e eventos ocorridos, é a base de um contexto que a igreja usa até hoje, que nós chamamos de apostolicidade. Esse conceito de apostolicidade, ele foi aplicado pela primeira vez na eleição de Matias. Olha, nós éramos 12, Judas traiu Jesus, nós precisamos colocar mais um no seu lugar. Então eles disseram: vamos procurar entre nós alguém que estava conosco desde o começo, desde o batismo de Jesus. E aí eles acharam 2, o José, o justo, e Matias. E a igreja fez uma eleição e Matias foi eleito. Observe que foi a igreja que elegeu Matias, mas a igreja elegeu Matias seguindo critérios pré-estabelecidos. Que é a mesma coisa que nós fazemos, por exemplo, quando elegemos diáconos e presbíteros. É a igreja que elege, mas elege segundo os critérios que a Escritura estabelece. Então, para ser apóstolo, era necessário que tivesse estado com Jesus desde o começo. Esse é o principal argumento da igreja contra os neo-apóstolos, porque eles reivindicam a mesma autoridade de Pedro, de João e de Tiago, hoje em dia, em pleno século 21. E nós dizemos para eles que eles estão errados simplesmente porque eles não estavam lá. Eles não estavam lá. E porque eles não estavam lá, eles não podem se impor sobre a igreja de Jesus, dizendo que eles têm autoridade para mudar as doutrinas que o Novo Testamento estabeleceu. Como um apóstolo aqui de Goiânia, eu vi pela televisão, ele disse: essa noite eu terei a liberdade de corrigir o apóstolo Pedro. Como Paulo fez lá em Gálatas 2. E aí ele fez uma exegese muito mal feita de Atos, a respeito de dar o Espírito Santo, dizendo que Pedro errou na Bíblia. É por isso que nós não reconhecemos a sua autoridade, porque ele não pode dizer como Pedro diz: eu estava lá, eu andei com Jesus, eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu comi com Jesus, eu bebi com Jesus. Eles não fizeram isso. O máximo que eles fazem: eu tive uma visão, como o Castelhanos, que criou o G12, ao lado de um lago bonito lá na Colômbia, ele teve uma visão na qual ele diz que Jesus veio e disse para ele: daqui para frente é de 12 em 12. Os apóstolos erraram quando não dividiram a igreja de 12 em 12, como eu fiz com eles. E aí ele diz: quem não entrar nessa visão está fora da vontade de Deus para o século 21. A IPB está fora da vontade de Deus para o século 21, segundo essa visão. Mas Castelhanos não estava lá. Ele não andou com Jesus. Ele não viu Jesus. E a Bíblia diz que toda a doutrina do Novo Testamento é baseada no testemunho dos profetas e dos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento, aqueles que estiveram com Jesus. Este mesmo conceito foi usado também para que a igreja reconhecesse os livros bíblicos do Novo Testamento que são e não são inspirados. É o conceito de apostolicidade. A igreja só vai reconhecer como Bíblia aqueles livros que foram escritos por alguém que esteve com Jesus ou que esteve com quem esteve com Jesus. Um exemplo é Marcos, o Evangelho de Marcos. Embora a Bíblia mostre que Marcos provavelmente seja o filho dos donos do cenáculo onde a ceia foi celebrada, e que provavelmente Marcos seja aquele rapaz que saiu desnudo lá quando roubaram a toalha dele, não sei o que tem aí à noite só de toalha, né? Mas ele não era um dos apóstolos. Foi o motivo da briga entre Paulo e Barnabé lá em Atos 15. No entanto, ele escreveu o Evangelho de Marcos. E a igreja reconheceu como bíblico, porque ele tinha trabalhado com Pedro.
E quem disse isso, e a igreja fez a ligação devida, foi um homem chamado Papias. Papias escreveu um livro chamado A Demonstração dos Ditos do Senhor, ali por volta do 2º século. E esse livro não foi preservado, a não ser alguns 3 fragmentos dele. E é nesses fragmentos que Papias dá 2 informações importantíssimas para a igreja. Primeiro, ele diz que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro em hebraico e depois traduzido para o grego. E isso fortalece a tese de que Mateus escreveu para os judeus. Se ele escreveu para os judeus, por que ele escreveu em grego? Os judeus tinham problemas com isso. Mas Papias diz que primeiro circulou na igreja uma cópia de Mateus em hebraico, fortalecendo a ideia e o conceito de que Mateus foi escrito para os judeus. E depois ele diz que o Evangelho de Marcos contém as memórias de Pedro. Ou seja, Marcos está escrevendo o seu Evangelho o que ele ouviu diretamente de Pedro. E você se lembra, aqui na 2ª epístola, Pedro vai dizer que Marcos é importante para ele. Paulo também, que teve aquele problema com Barnabé por causa de Marcos, lá em 2 Timóteo ele diz, envia Marcos, porque Marcos é útil para mim. Ou seja, o problema de Paulo com Marcos já tinha ficado no esquecimento e tinha ficado lá atrás. Marcos aprendeu a lição da bobagem que ele fez quando causou a separação de Paulo e Barnabé. Mas a igreja reconheceu o Evangelho de Marcos como inspirado porque Marcos andou com Pedro. Lucas foi reconhecido porque Lucas andou com Paulo. Paulo não estava no princípio, mas é exatamente essa a grande questão de Paulo. Paulo constantemente dizia que ele não teve uma visão, uma aparição de Jesus, mas que o Cristo encarnado veio pessoalmente e naqueles 2 anos que ele ficou na Arábia, Cristo disse para ele o que era o Evangelho. Então ele sobe a Jerusalém, Gálatas capítulo 2, diz o que ele entendia do Evangelho para Pedro, para Tiago, para João, os chamados reputadas colunas da igreja, e ele diz que tão logo ele explicou o Evangelho segundo o seu entendimento para Pedro, Tiago e João, eles estenderam a destra da comunhão, reconhecendo que o que ele estava pregando era o mesmo que eles pregavam. Ou seja, não há diferença entre o Evangelho que Paulo prega do Evangelho que Pedro, João e Tiago pregaram, mesmo não estando Paulo no meio deles. É por isso que quando nós ordenamos diáconos e presbíteros, o último ato da ordenação é cada presbítero estender a destra da comunhão. Hoje em dia a gente dá abraço, faz tudo errado, né? O mandamento é que a gente estenda a mão direita e receba o presbítero, o diácono, no concílio da igreja local. E depois pode abraçar, mas tem que estender a mão direita primeiro, é o rito da igreja. Então, apostolicidade é isso. É alguém que esteve com Jesus, ou alguém que esteve pessoalmente, durante um bom tempo, com aqueles que estiveram com Jesus. E o livro de Tiago e o livro de Judas? Tiago era irmão de Jesus. Judas era o irmão de Jesus. João 7 diz que eles não criam nele. Mas Atos 2,14 diz que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, e eram 120, estava Maria e os seus irmãos com ela. Ou seja, José, Simão, Tiago e Judas, irmãos de Jesus, convertidos a Cristo depois da sua ressurreição, estavam presentes no meio da igreja. E é por isso que a igreja reconhece a biblicidade do livro de Tiago e a biblicidade do livro de Judas. É assim que funciona. E Hebreus? Hebreus, a igreja durante muito tempo achou que era Paulo. E por causa disso reconheceu. Hoje em dia não se reconhece mais que foi Paulo que escreveu Hebreus, embora tenha muita gente que defenda. Calvino dizia, olha, eu tenho certeza que Hebreus é bíblico, mas eu tenho certeza que não foi Paulo. Por causa de algo que está dito no capítulo 2, o autor de Hebreus diz que ele recebeu o evangelho dos outros. Era exatamente o ponto fundamental da briga de Paulo com as pessoas que diziam que ele não era apóstolo. Ele diz, eu não recebi dos outros apóstolos. Eu recebi direto de Jesus. Então Calvino, com base nessa afirmação de Paulo, ele diz, eu tenho certeza que Hebreus é bíblico, mas eu tenho certeza que não foi Paulo que escreveu. Foi outra pessoa que lá no céu, se Deus quiser, ele fala para a gente.
Lutero achava que era Apolo, porque o estilo de Hebreus é alexandrino, ou seja, é um grego que era escrito e falado em Alexandria, e Alexandria foi um grande centro cristão no primeiro século, e Apolo tinha vindo de lá. Mas é a ideia de Lutero, não tem nenhuma base bíblica, nenhuma afirmação se foi ou não foi Apolo. Um outro autor antigo na história da igreja diz que foi Priscila, mas o argumento dele era gozação. Ele diz que quem escreveu Hebreus foi Priscila, porque ele diz que escreveu tudo resumidamente e a epístola é grande. Esse é um preconceito com as mulheres, não dá para aceitar uma coisa dessa. Dizer que a epístola é grande porque foi uma mulher que escreveu, não é bem assim, né? Eu escrevi um livro sobre a história de Goiás, que era para ser pequeno e ficou enorme, então está tudo errado, né? Isso é puro preconceito, mas teve gente que defendeu isso na história da igreja com base nesse tipo de argumento. É claro que a igreja não reconheceu isso. Agora, voltando à questão do testemunho ocular, olha só o que a Escritura fala a respeito dessas coisas. O testemunho de Pedro, ele diz: somos testemunhas oculares do seu poder e da sua majestade. Ele é a próxima frase dele aí no texto. Olha o que João diz, versículo 2 a 5 de 1 João: o que vimos, apalpamos e contemplamos, anunciamos a vocês. Nós vimos Jesus, nós contemplamos, contemplar é olhar muitas vezes, durante muito tempo, não é uma aparição, não é aquele fantasma do Michael Jackson que aparece lá na mansão onde ele morava, que você tem que parar a imagem para ver uma sombra embaçada aparecendo e diz: Michael Jackson não morreu, né? Mas ninguém mostra ele mesmo. Não foi isso. Contemplar é ver durante muito tempo. Ele fica parado ali. E você pode olhar. Ele ainda diz: eu apalpei, eu peguei em Jesus, ele era de carne e osso. Olha o testemunho de Paulo, 1 Coríntios 9 e 1 Coríntios 15, também Gálatas 2, ele diz: não vi o Senhor, não sou apóstolo, não recebi o evangelho de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 9, Paulo usa o argumento de que ele era apóstolo porque tinha visto o Senhor. Não porque ele tinha tido uma aparição fantasmagórica dele. Olha o testemunho do autor de Hebreus. Ele diz: eles viram e nos contaram. Eles viram e nos contaram. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. E o testemunho de Irineu, que foi escrito em 180, no seu livro Contra as Heresias, ele diz: João viu e contou para Policarpo, Policarpo contou para nós, e nós estamos contando para vocês. Irineu tinha sido discípulo de Policarpo. Policarpo morreu no dia 23 de fevereiro de 153, queimado numa estaca. E Policarpo diz na sua epístola aos Filipenses que ele foi discipulado por João quando ainda era criança. Ou seja, ele recebeu o evangelho do próprio João. Aí ele passou para Irineu. Irineu escreve Contra as Heresias para tentar convencer um grande amigo que era cristão como ele, mas tinha se afastado da fé. E olha que Contra as Heresias é dessa grossura, 2 dedos de grossura. E ele então diz: você não se lembra quando eu e você, ainda crianças, nos assentávamos nos joelhos de Policarpo, o bom Policarpo, e ele nos falava de Jesus? Esse conceito de Irineu é um conceito que a Igreja Católica usa muito para defender o sistema episcopal. Deus enviou Jesus, Jesus enviou os apóstolos enviaram os pais, e os pais pregaram o evangelho para nós, os bispos. Os apóstolos enviaram os bispos, e os bispos a nós. A Igreja Católica chama isso de sucessão apostólica, que é o que Irineu defende, de que a unidade da igreja está no bispo. Então, a primeira forma de governo que se cristalizou na igreja foi o episcopado. Nós chamamos de episcopado monárquico, e ele se desenvolveu já no 2º século. E ele era baseado nesse, nós chamamos de polinômio. Deus enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos enviaram os bispos, e os bispos pregaram para nós. Calvino diz que o que existe não é uma sucessão de apóstolos.
O que existe é uma sucessão de doutrina. O que foi passado não foi o líder. O que foi passado foi a doutrina que o líder pregou. Então o que houve não foi uma sucessão de apóstolos e bispos. O que houve foi uma sucessão de ensinamento correto da doutrina para chegar até nós. Esse é o ponto que os reformadores usavam para questionar a forma como o catolicismo entendia o conceito de apostolicidade. Havia essa falha. Mas foi isso que produziu testemunhas oculares da verdade da palavra. Segundo ensinamento, ele fala da palavra profética. Olha o que ele diz aí no versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, ou seja, isso que aconteceu lá com Jesus no Monte da Transfiguração e eu vi, estava cumprindo a palavra profética. Então nós temos, dessa forma, por esse testemunho ocular, confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Pedro diz, em primeiro lugar, que a palavra e os eventos históricos da vida de Jesus são confirmados pela palavra profética. E tu, ó Belém Efrata, Miqueias capítulo 5. E o meu servo verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, Isaías 53. Os 4 cânticos do servo, que eu quero um dia fazer uma exposição dos 4 aqui para a igreja, Isaías 42, 43, 49 e 53. Os eventos de Cristo confirmam a palavra, e você lê Mateus, o tempo todo ele diz, isso aconteceu para cumprir as Escrituras. João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10, João diz que Jesus ressuscitou para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos para cumprir a lei. E ele manda o leproso ir conversar com o sacerdote antes de voltar para casa para cumprir a lei. Ele não descumpre a lei em momento nenhum, porque a própria vinda dele é o cumprimento da lei e dos profetas. Então Pedro diz, confirmada está a palavra profética, e nós fazemos bem em dar atenção a ela. É o que ele diz logo a seguir. Ela é confiável em razão da promessa feita por Cristo de que retornará a segunda vez. O argumento de Pedro aqui é cristalino. Nós sabemos que a segunda vinda acontecerá como prometido, porque a primeira vinda aconteceu como prometido. Não tenha dúvidas com respeito à volta de Jesus. A não ser que você tenha dúvidas com respeito ao nascimento, à encarnação de Jesus. Se você não tem dúvidas com respeito à historicidade da encarnação, do nascimento, da vida, do ministério de Jesus, não há razão para você ter dúvidas se a segunda vinda acontecerá ou não, porque se foi prometido a primeira vez e se cumpriu, está prometido a segunda vez e se cumprirá. Essa é a nossa esperança. É por isso que estamos aqui nessa manhã, porque cremos que isso é verdade, imutável, inegável, infalível e inerrante da parte de Deus para nós. Ele diz mais. Ele diz que nós fazemos bem em atendê-la. Você lê a Bíblia, então você faz bem em obedecê-la, em dar atenção a ela. Quem obedece às Escrituras não está fazendo mal. Quem desobedece às Escrituras, que segue o caminho dos falsos mestres, estes estão fazendo o mal. E onde que está registrada a palavra profética? Nas Escrituras. E as Escrituras estão nas suas mãos, traduzida na sua língua. Eu tenho em casa um artigo que diz que a tradução das Escrituras para todas as línguas é um subproduto da inspiração. Não é que a tradução é inspirada, ela é um subproduto da inspiração. Deus escreveu a palavra
para que ela chegasse a todas as nações, e nós vamos falar daqui uns dias na nossa conferência missionária de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Quando Townsend chegou na Guatemala e ele pregou o evangelho na língua dos guatemaltecos, acho que é assim que se fala, então o guatemalteco diz para ele: mas só agora? Como é que você sabia disso tudo e não tinha trazido na minha língua? Aí surgiu a Wycliffe e os movimentos protestantes da tradução da Bíblia o mais rápido possível. Nós estamos comemorando há poucos meses atrás a 5ª tribo indígena que tem a Bíblia completa no seu idioma no nosso país. E são 220 pelo menos. Só tem 5, as 5 maiores, com a Bíblia completa na sua língua. Tem muito o que fazer. Quando Hudson Taylor chegou na China e ele pregou o evangelho para um rapaz, ele disse: mas como vocês são maus? Meu pai viveu a vida toda procurando a verdade e só agora você traz ela para mim? Só agora. Ele morreu e não conheceu o evangelho. Então, fazeis bem em atendê-la, e ela está registrada nas Escrituras. E olha aí a forma poética como Pedro descreve a Escritura para nós. Ele diz que ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Tenebroso aqui é um cemitério. Mas não é cemitério organizadinho ali, perto do autódromo, ou o cemitério parque, ou aquele outro lá na saída de Trindade, tudo arrumadinho, tudo no lugarzinho com o endereço. Não, é um cemitério com as pessoas mortas no solo, em decomposição, podre, aquele cheiro ruim de carne podre ali. Pedro está dizendo que a Escritura é como a luz que nos guia para sair de um lugar fedido e feio, como é um cemitério desse jeito. Por isso ele usa a palavra tenebroso. Tem gente que nem passa na porta de um cemitério, tanto medo que tem de uma alma penada vir pegar pelo seu pé, né? Tem até crente presbiteriano que é assim. Mas imagina um cemitério desse aqui, feio, fedido, com os corpos esparramados. Pedro está dizendo que a Bíblia é a luz que nos tira desse lugar. E olha que interessante, ele diz que a Escritura nos leva em direção ao nascer do sol, ou seja, na direção do leste. Ela não nos leva na direção do oeste, que é entrar cada vez mais na escuridão. Não, é sair da escuridão. A Bíblia é a luz que nos dirige enquanto não é dia. Ou seja, enquanto Jesus não chegar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus diz: quem me segue não anda nas trevas, porque tem a luz da vida em si. É lindo demais ver isso aqui. Nós estamos sendo levados em direção do nascimento do sol, não em direção ao pôr do sol. É claro que o pôr do sol é bonito, mas o que vem depois é a escuridão. Quando você vê o nascer do sol, o que vem depois é a clareza do dia. É nesse sentido que ele diz que nós devemos ouvir a Escritura. E então o último, a inspiração das Escrituras. Há poucos dias eu falei que o primeiro símbolo da igreja foi o peixe. Ictos é a palavra peixe em grego. E foi o primeiro símbolo da igreja porque ictus virou um acróstico que diz Jesus, Jesus Christus Theou Huios Soter. Jesus Cristo, de Deus Filho e Salvador. Esse foi o primeiro símbolo da igreja. Então era comum na porta da casa dos crentes ter um peixe desenhado daquele jeito com a palavra ictus, ou ictis, escrita no centro. E a gente encontra algumas fotografias na internet desse período. Pedro está falando então do texto que nós mais usamos para falar sobre a inspiração das Escrituras. Ele diz que isso são coisas que nós precisamos saber em primeiro lugar, acima de tudo, ou seja, é fundamento da nossa fé. O primeiro ensino que nós precisamos saber sobre as Escrituras é a verdade e a veracidade da sua inspiração. Isso é básico. Quando nós estudamos as confissões de fé, nós descobrimos que elas têm dois estilos.
A maioria das confissões de fé, tem algumas que são diferentes, mas a maioria das confissões de fé e dos credos, eles começam ou afirmando a fé na inspiração das Escrituras, ou afirmando a fé na existência de Deus e na Trindade. É o normal. Então, um exemplo de um texto que começa com a afirmação da fé na inspiração das Escrituras é a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão da nossa igreja. Um exemplo de uma confissão de fé que começa com a crença na Trindade é a confissão belga, que a nossa igreja também reconhece como uma confissão reformada. E um exemplo diferente é o Catecismo de Heidelberg, que começa falando da morte de Jesus perdoando os nossos pecados. Mas a grande maioria ou começa com a Escritura ou começa com a Trindade. Quando nós estudamos quando nós estudamos teologia sistemática no seminário, nós perguntamos por que tem essa ordem. Tem ontologia, que é o estudo do ser de Deus, antropologia, que é o estudo da humanidade no pecado, cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo e a sua obra, soterologia, que é a doutrina da salvação, depois vem a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito, e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Por que a gente estuda nessa ordem? Porque os credos foram compostos nessa ordem. E as primeiras teologias sistemáticas, elas explicavam o credo. As institutas de Calvino seguem essa ordem. Ele começa falando da pessoa de Deus, depois ele segue o credo apostólico. Aí quando o livro vira aquele negócio de 3.000 páginas, você não sabe de onde que começou, nem para onde que vai. Mas é assim. Os credos e as confissões se tornaram a base para conduzir o estudo da doutrina sagrada na história da igreja. Então, o capítulo 1 da nossa confissão de fé, ela fala a respeito da Escritura Sagrada, e eu destaquei só um ponto no meio: foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Sagrada Escritura. E toda a declaração da confissão de fé é seguida por vários versículos que a sustentam. Olha lá 2 Pedro 1,19. Então, o que nós vamos tratar agora é exatamente a base da nossa crença na inspiração das Escrituras. Vocês se lembram disso? Pedro vai dizer aí que nenhuma escritura da palavra de Deus proveio de particular elucidação. Observa aí no verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ele disse primeiro que não vem de fábulas, mitos engenhosamente fabricados. Agora ele repete a mesma ideia no que diz respeito à inspiração da Escritura. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Aqui nós temos aquilo que nos é dado nas escolas como o método da evolução, que é o quadro do Pithecanthropus erectus, o Sinanthropus pequinensis, vai andando até chegar no homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Tem um que eu esqueci, não vou lembrar agora, o nome é difícil mesmo. Cada um desses camaradas aí tem textos e mais textos dizendo que esse desenho não representa a verdade. Mas a faculdade, a escola, a mídia insiste em dizer que foi isso que aconteceu. E ali tem a fotografia do crânio do Sinanthropus pequinensis. Você pega a fotografia dele, você tem um crânio inteiramente de homem e uma mandíbula inteiramente de macaco. E não tem a ligação da mandíbula na cabeça do homem, está quebrada. Por que será? Como que essa mandíbula completamente de macaco se ligava numa calota craniana completamente humana? É uma pergunta que a gente faz com honestidade para os evolucionistas e eles não gostam de responder. Ali tem o tal do homem do amanhecer, que eu não me lembro qual deles. Deve ser o terceiro ou quarto ali. O homem do amanhecer foi forjado. Mas está ali, nunca tiraram ele dali. O homem de Piltdown, é o que eu tinha esquecido. O cientista pegou soda cáustica e jogou num crânio. E quebrou a mandíbula
para dizer que era o elo que faltava na evolução. Foi desmascarado 26 anos depois, porque ele não deixava ninguém pesquisar. Aí, quando deixaram pesquisar, o camarada perfurou a calota com a furadeira e ela virou pó, o que demonstrava que era um fóssil muito antigo. Mas quando ele foi perfurar a mandíbula, fedeu osso queimado, o que provava que era um osso jovem. Como que um osso jovem de uma mandíbula de um macaco é a mesma boca de um crânio antigo que esfacela com a entrada de uma furadeira? Então ele foi desmascarado. Mas a gravura está lá. Não tiram. E aqui está então o desenho do Sinanthropus pequinensis, o homem de Pequim. Engenhosamente construído por um artista. Engenhosamente construído por um artista. E aqui tem desenhos de outros fósseis que foram encontrados, eles acham pedaços e reconstroem o resto artisticamente. E é assim que funciona. Tem muita obra de artista. Por que o Tiranossauro Rex é cinza num filme, é vermelho no outro e parece um jacaré no King Kong? Porque pelos fósseis não dá para saber completamente. Então tem obras artísticas colocadas no meio. Pedro está dizendo o seguinte: nenhuma profecia surgiu desse jeito. Como é que ela surgiu? Ela tem sua origem divina, nunca, jamais foi dada por vontade humana. Ela tem a ação do Espírito Santo, ele moveu homens santos. E ela tem a mediação profética. Versículo 21, que todo mundo que é bom crente tinha que saber de cor para usar no momento apropriado. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, ao contrário disso, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos, ela vem do mundo do barco à vela. Aquele vento que sopra na vela e move o barco no meio do mar. Então o Espírito Santo soprou na vela. Ele moveu os homens, direcionando-os com o vento da sua inspiração. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar sobre a inspiração. É uma das doutrinas mais intrigantes e complexas que nós temos. Nós temos muitas dúvidas sobre elas, é verdade, mas nunca é um estudo que não vale a pena você enfrentar. Um dos estudos mais complicados de quem ensina sobre a exposição bíblica é o que nós chamamos de manuscritologia bíblica, que é encontrar os manuscritos gregos, hebraicos e aramaicos, porque tem algumas partes da Bíblia que foram escritas em aramaicos, e colecioná-los, estudá-los, saber a sua origem, e então trazê-los para o estudo das Escrituras. Quando foi descoberto os manuscritos de Qumran em 1964, a partir de 1964, e eles começaram a ser publicados, o mundo lá fora disse: olha, agora vai ficar provado que a Bíblia não está com nada. Porque os livros hebraicos mais antigos que nós tínhamos, até 1948, desculpe, a data é essa, era o texto massorético que datava do ano 800 depois de Cristo. Eram os manuscritos hebraicos mais antigos que nós tínhamos. Por que não tínhamos mais? Porque os massoretas, os copistas do Antigo Testamento, quando eles copiavam um manuscrito novo, eles queimavam o antigo. E então fez um hiato de 1000 anos entre os manuscritos do Mar Morto e os manuscritos mais antigos que nós tínhamos até então. E aí começaram as comparações. Comparando os manuscritos do Mar Morto, que eram 1000 anos mais velhos que os massoretas, pois eram do ano 200 antes de Cristo, antes do Novo Testamento, chegaram à conclusão de que a semelhança era de 95%. Nem os manuscritos das Ilíadas de Homero alcançam essa porcentagem.
E eles são bem mais jovens. Onde que está os 5% de erro? Nome de cidade, nome de gente, nome de rio, nome de lugar. Um ou outro erro, só um que envolve uma doutrina, mas que é fácil de perceber que foi um erro de cópia e não de inspiração. Que é o famoso caso do Azazel. Um dia eu vou contar a história do Azazel para vocês, a gente morre de rir da história do Azazel. Nome bacana para você colocar naquele pitbull que você quer colocar lá na sua casa. Azazel. Os mormons colocam num demônio peludo do deserto. É o Azazel. Mas outro dia eu conto a história dele para vocês. Vocês têm Bíblias com versões diferentes. Então lá no Antigo Testamento você vai encontrar uma cidade que em algumas Bíblias é traduzida como Rodanim. E em outras é traduzida por Dodanim. Por que é Rodanim ou é Dodanim? Difícil dizer, porque é um manuscrito feito à mão. E o Resh e o Dagesh, o Dalet, parecem muito no hebraico. O hebraico é uma letra quadrática. Você faz um quadrado e escreve tudo seguindo esse quadrado. Então o Resh, ele segue, vira e para no meio. O Dalet segue reto, um pouquinho acima da linha, aí vem uma linha reta e para no final. Agora pega um cara que tem a letra ruim igual eu, que faz um Dalet mais curto e um Resh mais comprido. O que acontece? Aí o tradutor acha que o Dalet é um Resh, ou que o Resh é um Dalet, e foi o que aconteceu com Dodanim ou Rodanim. E as questões, por exemplo, do nome Javé, que você vê Javé, Jeová, Yavé e Elvá. Não tinha vogais. E o nome era impronunciável. Como que fala o nome de Deus? Ninguém sabe. Então, os maçoretas, eles pegaram as vogais da palavra Adonai, que quer dizer Senhor, e jogaram no tetragrama, que é o nome de Deus, e ficou Jeová. Mas tem Jeová e tem Jeová. Depende se a origem é alemã ou espanhola. Porque as duas maiores comunidades judaicas do mundo viveram na Alemanha e na Espanha, e a Segunda Guerra perseguiu todos eles. Então a pronúncia que a gente usa mais hoje em dia é a pronúncia alemã, por causa da Bíblia hebraica Stuttgartensia, que é a tradução, que é a cópia original que a gente usa hoje em dia. Mas quem segue a linha espanhola, aí a coisa é mais latinizada. Outros assuntos para outras épocas. O que a Bíblia, o que Pedro enfatiza aqui? Primeiro, que nós cremos que a Escritura é inspirada porque a sua origem é divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,14. Toda a Escritura, cada parte da Bíblia foi soprada, foi trazida à mente dos escritores, a sua origem é divina, é o que nós cremos. Segundo, ela foi mediada pelos profetas, eu troquei a ordem ali. Deus usou pessoas. Ele usa pessoas hoje em dia? Parece que não. Para escrever a Bíblia, não. A nossa discussão com os pentecostais e os neopentecostais por causa da revelação é que nós cremos que a revelação que é dada hoje, ela nunca tem a mesma autoridade que a revelação das Escrituras. É nesse sentido que os presbiterianos dizem que não tem mais revelações. Não temos dificuldade em crer que Deus revele alguma coisa para uma pessoa quando Ele quiser fazer, porque Ele é soberano. A Bíblia está assim de exemplos disso. Nós temos experiências, eu tive uma experiência meio esquisita com o Espírito Santo uma vez, lá em Uruaçu. Eu queria conversar com um pastor, o nome dele era Cláudio, ele era responsável pela Visão Mundial, morava aqui em Goiânia, foi jubilado agora há 2 semanas atrás, reverendo Cláudio. Eu precisava conversar com ele porque eu queria levar um projeto da Visão Mundial para Uruaçu, meu primeiro campo. Mas eu não tinha o telefone dele, não sabia como entrar em contato. Aí um dia eu fui fazer visita, e quando eu estava descendo a Avenida Tocantins, lá de Uruaçu, não é daqui de Goiânia, uma impressão muito forte veio na minha mente assim, vá à rodoviária. Eu ainda desci mais um quarteirão e aquilo foi ficando forte que não teve jeito. Eu virei à esquerda e fui para a rodoviária. Quando eu cheguei na rodoviária, a primeira pessoa que desceu do ônibus da Transbrasiliana foi o reverendo Cláudio. Aí eu conversei com ele, o projeto não deu certo, ele entrou no ônibus, foi embora, estava resolvida a questão.
mas foi uma impressão forte de que eu tinha que ir lá, é que me levou a encontrar exatamente a pessoa que eu queria naquela hora. Eu creio que isso é revelação. Agora, isso aconteceu há 30 anos atrás. Não me lembro de ter acontecido algo parecido de novo. Aí você vê os relatos de Elias e de Eliseu, às vezes separados 15, 12 anos um do outro, e a gente pensa que foi ontem, porque está escrito na Bíblia um depois do outro. Não é bem assim. Então nós não temos dificuldade em crer nas ações do Espírito Santo, mas nós não cremos que tem o mesmo peso da Escritura Sagrada. Paulo disse isso. Olha, se vocês estão recebendo revelações aí, reconheçam que é palavra do Senhor que eu estou escrevendo para vocês. Paulo está dizendo que as brigas por causa dos dons que estavam acontecendo em Corinto eram inferiores à revelação que Deus estava trazendo através da sua pena, escrevendo aquela carta. Ele diz que a palavra de Deus escrita tem autoridade maior do que a revelação pessoal e particular que ele dá para cada um na sua vida diária e cotidiana. Tudo tem que ser submetido à Escritura, não o contrário. Eu não posso submeter a Escritura à revelação, à impressão forte que eu tive quando eu estava me preparando para fazer uma visita. Eu tenho que submeter tudo isso à Escritura, para não negar o seu conteúdo. E por último, então, ele diz que ela é com base na ação do Espírito Santo. Foi Ele quem moveu. Então, se alguém recebe uma revelação hoje, e essa revelação contradiz a Escritura, essa revelação está equivocada, porque o Espírito Santo não entra em contradição com Ele mesmo. O Espírito Santo não mente, Ele não se equivoca, Ele não se engana. Ele não diz para a gente mentir, quando na Bíblia diz que é para a gente falar a verdade. Ah, pastor, eu fui lá na sua casa, toquei a campainha, o senhor não atendeu a porta, eu entendi que isso era a vontade de Deus, que eu tinha que voltar para casa e me separar da minha esposa. Um senhor falou isso para mim uma vez. Meu irmão, o defeito da minha campainha não é maior que a Escritura Sagrada. É a Escritura que diz que você tem que manter o seu casamento, não o defeito da minha campainha. E olha que eu pedi para o conselho consertar e o conselho não consertou, ficou com defeito. Naquela época, há quase 25 anos atrás. Como que a gente quer mudar a Escritura por experiências pessoais? E nem sempre as experiências pessoais vêm do Espírito Santo mesmo, vêm da nossa vontade de resolver logo uma determinada situação. A palavra de Deus governa, e ela governa porque foi o Espírito Santo quem a inspirou para nós. Deixa eu terminar, já passei do horário, como sempre. 3 aplicações. Quem são as testemunhas do Evangelho hoje? Somos nós. Nós estávamos lá? Não. Lembra de Tomé? Senhor meu, Deus meu, e Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ele falava de mim, de você, de nós. Nós não vimos, mas cremos. Ontem eu expus aqui para os homens, 2 Coríntios 14, 5:14, 15, quando Paulo diz, olha, antes se alguém conhecia Jesus fisicamente, agora nós não o conhecemos mais desse modo, nós o conhecemos de um jeito diferente, mas nós o conhecemos. Vós sois as minhas testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que que Deus dá o Espírito Santo? Para que que Deus dá o Espírito Santo? Para a gente falar de Jesus. Hoje, você e eu somos as testemunhas de Jesus aqui na terra, e nós temos a Escritura para nos ajudar. Segundo, Pedro diz, fazemos bem em confiar na palavra profética, fazemos bem. Quer um conselho? Confie na palavra. Quem confia na palavra não se decepciona com Deus. Não se decepciona com Deus. Aprende, entende, vive. Terceiro, nós temos uma luz para nos guiar para fora da escuridão. Não é a maçonaria com aquela promessa de que quem é que está vindo da treva para a luz quando se torna maçom. E a gente nem sabe qual é a luz da maçonaria direito, mas a gente sabe qual é a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é Jesus. A luz do Evangelho
é Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Santifica-os na verdade, João 17:17. A tua palavra é a verdade. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras, e a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E ela é instrumento para o nosso crescimento e serviço cristão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito, seja amadurecido e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fazemos bem em atender a palavra de Deus. 3 fundamentos da nossa fé: o testemunho apostólico, a palavra profética e a inspiração das Escrituras. Faça com que isso fique firme na sua alma. Você verá que você vai ter 3 instrumentos importantes para te ajudar a vencer o falso ensino e a mentira que muitas vezes é pregada aos